Olá, 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 boa noite para você que vai começar agora comigo nessa live. Bom dia, boa tarde para você que está assistindo o replay. E hoje eu quero trazer um tema que vai ser fundamental para a sua prática clínica na fisioterapia. Eu vou falar hoje sobre a relação intestinal com a dor lombar. Obviamente eu vou trazer esse plano de fundo, que é a dor lombar crônica, porém eu vou além, eu vou trazer um cenário muito mais amplo. Uma coisa que eu quero que você consiga compreender com todas essas minhas explicações é a seguinte: não é difícil, entenda isso, e eu não estou querendo falar aqui por uma questão de demonstrar qualquer tipo de superioridade ou nada. Não. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: não é difícil para você entender o raciocínio clínico a ser implementado em todos os pacientes. Se você entende a lógica, de um tratamento realmente eficaz, você vai observar que guardam determinadas semelhanças, guardam determinados aspectos que, se bem trabalhados, têm um efeito potencializador em qualquer quadro. E isso que eu venho procurando trazer, através das minhas explicações, no intuito de te mostrar que você pode ser efetivo, simples, sem tanta complicação. Então, por mais que aquilo que eu venha falar hoje tenha como plano de fundo a dor lombar crônica, você pode ter certeza que as minhas explicações vão muito além. As minhas explicações têm como objetivo principal te trazer esse insight, essa maneira de pensar que simplifique a tua vida, que você consiga ter maior resolutividade clínica e, com isso, encontrar a valorização profissional que você tanto almeja. Então, antes da gente começar, eu quero te pedir um favor, você que está aí junto comigo nessa live, para marcar alguns colegas fisioterapeutas, para se juntarem a nós aqui nessa live. Como eu gosto de frisar sempre em tudo aquilo que eu digo, é realmente pensar num caminho onde nós possamos fortalecer a nossa classe profissional, fazendo com que mais e mais fisioterapeutas sejam capazes de entregar uma resolutividade clínica para mais pacientes. Isso sim vai fazer com que o nosso trabalho seja mais valorizado. Então vamos lá, olha só. O que eu estou trazendo então para você é o foco do intestino com a dor lombar crônica. Mas antes disso, eu quero trazer para você uma visão de micro até uma visão mais macro. Eu quero trazer um plano de fundo muito maior para você entender esta correlação. Boa noite, Pri! Boa noite, Pri! Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda, e eu vou desenhar aqui, é como é estruturado essa trama intestinal. Aguenta bem que a gente vai linkar isso tudo. Vamos lá. Quando a gente pega e analisa esse intestino, ali colocando o foco dentro de uma visão mais micro, a gente vai perceber o seguinte: olha, toda a mucosa, basicamente toda a região gastrointestinal, apresenta as seguintes características. Tem uma camada mais interna, imagina um tubo. Essa camada mais interna, ela vai ser a camada que eu vou chamar de camada mucosa. Vai ficar espelhada aí, mas eu acredito que você vai entender. A camada mucosa. Ok? Essa camada mucosa, ela tem a função básica de servir como uma barreira, né, para impedir que determinadas substâncias ou elementos tóxicos adentrem no nosso corpo, mas também como captar alguns ingredientes, alguns alimentos que vão ser fundamentais para o nosso processo energético, para a nossa vida.
Então essa camada mucosa, ela vai ter muito mais esse papel seletivo. Ela vai regular esse processo de entrada de substâncias no nosso organismo. Beleza. Logo abaixo dessa camada mucosa, a gente vai ter uma camada submucosa. O celular caiu aqui, gente. Acidente de percurso. Segurem firme aí. Segurem firme aí. O celular caiu aqui do tripé. Hoje eu tive que fazer um gato aqui para prender o celular, então não se assustem se inclusive cair de novo. Eita. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver se agora estabiliza de boa. Vamos lá, expectativa que sim. Nem vou mexer tanto para não arriscar. Mas vamos lá. Então logo abaixo vamos ter uma camada submucosa nessa trama intestinal. Logo aqui, só um detalhe, essa região submucosa vai estar presente ali vários ductos linfáticos, vasos, terminações nervosas vão estar passando por essa região. Guarda bem todos esses aspectos. Logo em seguida, nós vamos ter uma camada muscular. Essa camada muscular, vamos ter dois tipos de fibras musculares. Uma primeira fibra circular, que vai estar muito mais relacionado à função de propelir esse bolo alimentar, e uma camada longitudinal. A função dessas duas camadas musculares é que vão ajudar a fazer com que o nosso alimento ele progrida no nosso sistema digestório. E aí, por último, nós vamos ter uma camada serosa, onde vai ter um contato íntimo, guarde bem isso, com o peritônio. Guarda bem isso. E eu vou ter aqui uma camada mais periférica dentro desse lúmen, imagina aqui o lúmen intestinal, numa camada mais periférica, justamente o envolvimento do peritônio, que seria essa camada serosa. Então aqui eu fiz um corte, como se tivesse ampliado esse tecido, mas se a gente analisar no tubo, seria basicamente isso daqui. Talvez você lembre, mas é sempre bom repetir para você entender depois o que eu vou mostrar. Então, quando eu analiso isso daqui, a gente vai perceber, então, que esse tubo, ele é envolvido por uma camada serosa, que a gente vai chamar de peritônio, ok? E aqui eu quero que você guarde atenção para um detalhe. Esse peritônio aqui, enquanto está envolvido com a víscera, nós vamos chamar isso aqui de peritônio visceral. E essa mesma camada de tecido conjuntivo, atenção agora, isso é importante, essa mesma camada de tecido conjuntivo que envolve ali o órgão, por uma relação de continuidade, em determinado momento vai fazer contato direto com o músculo. Estou botando assim só para representar, ok? E nessa parte aqui nós chamaremos de peritônio parietal. Peritônio parietal, que vai fazer contato direto com a trama muscular. Beleza? Vamos visualizar esse cenário. Então a gente analisou lá de uma forma mais focada, né, mais ali microscópica, a estrutura desse tubo intestinal. E nós já começamos a mostrar aqui uma importante relação dessa trama que envolve o intestino com o sistema muscular. Leonardo, o que você está querendo dizer? Primeira coisa que eu quero já trazer para você de insight é o seguinte: não existe separação entre o peritônio, que envolve ali o órgão, e a camada muscular ao redor. É tudo diretamente conectado, não existe nenhuma separação, de tal forma que a tensão colocada sobre uma dessas estruturas vai ser transmitida automaticamente para todos os tecidos ao redor. Guarde bem isso. Qualquer tensão que haja dentro dessa região automaticamente irá se propagar para toda a trama músculo-esquelética ao redor. Então, daí a gente pode já começar a considerar que qualquer perturbação
no funcionamento desse intestino, em torno de tudo aquilo que ele representa, essa tensão será transmitida também por uma continuidade facial aí pelo peritônio para esse sistema muscular. Não tem como separar. Tá tudo unido, tá tudo junto, ok? Só que agora eu vou ampliar ainda mais essa imagem. Vamos ver se consegue pegar aqui, pensa se consegue pegar. Vamos imaginar aqui a nossa cavidade abdominal. A nossa cavidade abdominal. Inicialmente, vamos imaginar que não tem órgão nenhum, tudo bem? Não tem órgão nenhum. Eu tenho aqui a parede muscular atrás, eu tenho a coluna vertebral ali sendo mostrada, beleza? Imagina dessa maneira. E aí o seguinte, o corpo fala assim, eu quero colocar um órgão aí dentro desse abdômen. Nesse momento em que o órgão, vamos dizer assim, ele entra, vamos pensar aqui, ó, vamos fazer isso aqui só para simbolizar um órgão qualquer. Esse órgão, ele vai ser obrigado a receber esse revestimento de peritônio, ok? Então é importante já observar que dentro dessa análise, esse peritônio está envolvendo esse órgão e guardando estreita relação na parte superior, guarde bem isso, na parte inferior e toda a parte lombar, abdominal, que vai ter um tipo de estrutura. Leonardo, o que você está querendo dizer com isso? Vamos lá. Todo esse peritônio, guarda bem o seguinte, todo esse peritônio que guarda correlação com o sistema muscular, que nós já chamamos aqui de peritônio parietal, ok? Esse peritônio, ele tem diferentes inervações. Por exemplo, esse peritônio na sua parte superior, nós vamos ter uma inervação basicamente frênica, ok? Vai ter uma correlação basicamente frênica. Guarda bem que eu vou falar um detalhe fundamental para você entender. Primeiro, a parte de cima, a inervação frênica. Agora, a inervação de todo esse conjunto abdominal vão ser por nervos que saem da coluna direto para a parte muscular, vamos dizer assim, ok? Só para você ter essa diferenciação. E lá embaixo, a inervação nesse peritônio parietal inferior, nós vamos ter do nervo obturatório. Ou seja, o que nós conseguimos observar aqui, que essas regiões guardam uma correlação diferente de inervação. E Leonardo, o que você está querendo dizer com isso? Atenção, você vai começar a perceber algumas coisas agora importantíssimas. As terminações nervosas, tá ficando, deixa eu vir para cá, gente, ver se vai melhorar para eu não fugir da câmera. As terminações nervosas localizadas aqui no peritônio parietal, guarde bem isso, vão ser ativadas basicamente por dois tipos de estímulo. Dois tipos de estímulo. Primeiro, um estímulo de calor, ok? Um calor interno. Esses receptores nessa parede vão ser ativados. E segundo, anota aí, os receptores relacionados à pressão. Olha só que interessante que eu estou falando e eu quero que você anote isso. O peritônio parietal, os receptores nervosos localizados no peritônio parietal, eles vão ter uma importante função na detecção de aumento de temperatura e pressão. Leonardo, o que isso tem a ver comigo? Atenção, atenção. Aqui, a inervação do peritônio visceral é diferente, ok? Mas eu quero que você se prenda inicialmente, nesse momento, sobre esse peritônio parietal, sobre todo esse revestimento e principalmente pela pressão. Porque repara bem o que eu desenhei aqui em cima.
nós temos no interior dessa cavidade abdominal a presença dos tubos intestinais. E aí, automaticamente, eles recebem o envolvimento desse peritônio e ali se forma. Eu quero que você pense o seguinte: se o lúmen, ou seja, o diâmetro desse intestino, ele aumenta, se esse diâmetro intestinal ele aumenta, o peritônio visceral ele não vai detectar esta alteração. Porém, quando esse volume intestinal aumenta, o que vai acontecer? Esse peritônio parietal tenderá a detectar essas alterações volumétricas. Guarde bem o que eu estou dizendo para você agora. Por quê? Olha só. Eu tenho a capacidade de perceber essa alteração pressórica nesse nível. Tudo bem? Vamos guardar isso daí. Mas procure entender comigo. Procure entender. Se eu ingiro algo, vou no rodízio de pizza ou no rodízio de carne, seja lá o que for, talvez você tenha ficado aguado aí com essa fala. Vamos supor que você ingeriu uma grande quantidade de alimentos, tá? Você fez uma farta alimentação. Automaticamente, o que vai tender a acontecer? O seu abdômen vai tender a distender. Isso é um fenômeno fisiológico. Isso é um fenômeno fisiológico. Porém, o que acontece? Atenção agora a dica. Atenção agora a dica. Se existir um aumento de tensão nessa musculatura abdominal, guarde bem isso. Se existir um aumento de tensão nessa musculatura abdominal, se você tiver a presença de cicatrizes sobre essa região do abdômen, qualquer coisa do tipo que promova uma fibrose, seja lá o que for, já vamos falar sobre isso, Aninha, já vou falar isso. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Esse abdômen vai querer distender, só que essa parede muscular ao redor, ela é incapaz de se distender. Ou seja, eu tenho um volume abdominal que está elevado, atenção, eu tenho um volume abdominal que se encontra elevado dentro de como é que eu posso dizer? Dentro de uma circunferência muscular que impede essa distensão. Então, nesse momento, esses receptores localizados nesse peritônio parietal vão informar essa região. Vão informar essa região que imediatamente detectará e falar assim, olha, existe um aumento de pressão ali, alguma coisa deve ser feita. E aí é natural que dentro dessa questão, o corpo ele vai priorizar o seguinte, olha, eu não posso ter um aumento da pressão no interior do abdômen. Por quê? Porque se eu tiver um aumento de pressão no interior do abdômen, reparem, olha só, parte do peritônio, ele serve como meio de passagem para vasos sanguíneos, ductos linfáticos, terminações nervosas que vão inervar toda essa estrutura. Significa dizer o seguinte, se eu comprimo todo este abdômen, essas terminações, esse local de passagem ali do peritônio para os órgãos, vai tender a ser comprimido. E isso vai interferir diretamente no funcionamento de diferentes órgãos. Então o corpo ele tem que prever algo seguinte, olha, a pressão intraabdominal não é aceitável. Eu não posso ter um aumento da pressão intraabdominal. Isso é fisiológico. E aí o que vai acontecer nesse momento? Quando essa pressão intraabdominal ela se eleva, imediatamente a musculatura lombar ela começa a entrar em tensão. Leonardo, por que ela começa a entrar em tensão? Eu vou querer te dar um exemplo bem prático. Procura lembrar de um momento em que você tenha ido num restaurante e tenha comido um pouquinho além da conta. Você consegue se recordar que
o que você buscava era basicamente afrouxar a camisa ou afrouxar a calça, deitar com os braços para o alto e justamente projetar o abdômen, é um mecanismo muito semelhante. A ativação dessa musculatura posterior da coluna, ela vai ser solicitada para procurar expandir ao máximo essa região abdominal, essa região ali que está sob pressão. Mas eu vou perguntar o seguinte: pô, Leonardo, mas calma aí. Eu vou contrair essa musculatura? Por qual a razão de eu contrair essa musculatura? Entenda, essa musculatura é contraída justamente porque essa musculatura aqui abdominal, ela está sendo impedida de se projetar. Ela está sendo impedida de se projetar. E aí, nesse momento, essa musculatura entra em tensão para poder gerar aquela adaptação. Só que repare uma coisa. O músculo, por si só, ele não foi feito para trabalhar de forma constante. Nenhum músculo do corpo foi feito e programado para atuar de forma constante. Significa dizer que aquela tensão que é colocada agora sobre a coluna lombar, sobre aqueles discos intervertebrais, eu começo a ter um aumento da pressão agora sobre as facetas articulares. Eu começo a ter um aumento de pressão sobre os discos intervertebrais. E, consequentemente, a partir do momento em que eu gero essa sobrecarga sobre a coluna, eu começo a entrar num processo degenerativo que pode me trazer um fenômeno doloroso para essa região. Então, comece a observar o como anatomicamente e mesmo neurologicamente essas regiões elas se encontram. Ou seja, não há simplesmente aquela coisa, olha, o intestino provoca dor na coluna, mas por quê? Por que que isso ocorre? Por que que a gente tem esse fenômeno? É isso que você precisa entender. E a gente tem que começar a compreender dentro dessa lógica e perceber que o funcionamento intestinal, agora já pensando num modelo alimentar, o funcionamento intestinal, ele é prerrogativa, atenção que eu vou dizer, é uma prerrogativa essencial no tratamento de qualquer dor. Ok? Vamos guardar bem isso. Por quê? Porque nós temos as questões pressóricas envolvidas ali no abdômen e o intestino ele vai estar muito relacionado a essas alterações. E agora um outro ponto que você deve principalmente compreender agora. Atenção. Então primeiro eu falei de um aspecto mecânico, eu falei de um aspecto proprioceptivo, dessa variação pressórica no abdômen e a eventual correlação com toda essa musculatura ao redor. E agora a gente vai falar de um ponto importante. Você pode falar assim: Leonardo, mas me diz o seguinte, como que eu vou regular isso? Bom, primeiro, você entendendo que um simples trabalho de relaxamento da musculatura abdominal já vai ser suficiente para você eliminar 80% de todos os quadros de dores corporais. Eu vou além, tá bom? Atenção ao que eu estou dizendo. Isso eu quero que você guarde aí conforme você anote. Esse trabalho de relaxamento da musculatura abdominal, eu não estou falando de manipulação visceral, não estou falando nada disso. Eu estou falando o seguinte: você como fisioterapeuta, eu espero que você tenha a compreensão de que você aprendeu em algum momento como se promove o relaxamento da musculatura abdominal. Ou seja, em cima de uma bola, ou seja, com a mão, fazendo um alongamento manual, não importa, tá? Você sabe relaxar a musculatura abdominal, ok? Ponto. E o que você tem que entender é o seguinte: quando você promove esse relaxamento, você tem normalmente 80% das dores de todos os seus pacientes resolvida. Logicamente, aqui eu estou trazendo o arcabouço, né, o entendimento sobre essa região lombar,
mas próprio treinamento método sim, eu falo dessa relação com outras estruturas, ombro, cervical, membro inferior, membro superior e assim por diante. Mas entenda, 80%. A pergunta é, você sabe promover um relaxamento da musculatura abdominal? Você sabe promover um relaxamento dos músculos abdominais? Sim ou não? Você já aprendeu alguma vez? Você sabe fazer um relaxamento? Grande Renatinho, abraço, irmão. Então repare, se você sabe isso, você está com 80% do seu caminho andado. Mas vamos lá, eu quero ir além. Se você me acompanha, você sabe que eu tenho uma máxima, que é justamente a seguinte, olha, o segredo de todo o tratamento, ele reside essencialmente em você diminuir toda e qualquer margem de insucesso. Se você está escutando isso pela primeira vez, você anota isso. Se você está escutando de novo, é bom porque reforça, beleza? Mas vamos lá. O segredo de todo o tratamento, o segredo de sucesso de todo o tratamento, reside essencialmente em você diminuir a sua margem de insucesso. Dito isso, o que eu quero que você pense? Vamos lá. Eu entendi esse fator mecânico. Vamos lá, se eu tiver aquela tendência apenas fisioterapêutica, vamos lá, falando por assim dizer, eu vou ter talvez a preocupação apenas em relaxar determinados músculos. Se você quiser ter uma visão um pouco mais aprofundada, se você quer ter uma visão um pouquinho mais além, é fundamental que você compreenda determinados aspectos que influenciarão diretamente seus resultados. Por exemplo, o estilo de vida da pessoa. Já vou falar do estilo de vida relacionado a esse funcionamento intestinal. Nós temos que falar sobre o equilíbrio emocional. Ok? Será que as emoções interferem na dor lombar? Como? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Outra coisa, a alimentação. A alimentação que o teu paciente ingere. A alimentação vai sim, Mari. Maria, vai sim. Depois é só pegar aí e assistir, tá bom? Isso aqui é conteúdo para vocês. A gente tem a alimentação, que é uma coisa importante dentro da nosso entendimento clínico. E por último, a mobilidade. É saber como atuar de forma estratégica sobre todo o corpo a fim de garantir uma maior mobilidade sobre o corpo. São 4 pilares que eu defendo através da saúde integrativa. Então vamos lá, vamos continuar isso daí. Quando a gente fala então sobre essa questão do estilo de vida relacionado à dor nas costas, tal, é bem provável que você já tenha tido contato com alguém que tenha dito o seguinte, olha, quando eu comecei a fazer atividade física, minhas dores melhoraram. Olha, eu comecei a fazer ginástica, minha dor melhorou. E aí, talvez nessas horas, quando ouve isso, um profissional de educação física venha dizer o seguinte, olha, tá vendo? Eu sou capaz de resolver o problema. Olha lá, coloquei a pessoa para fazer uma atividade física, eu melhorei a dor nas costas dela. Tá vendo? Eu sou capaz disso. Beleza? O fisioterapeuta fala assim, não, quando eu coloco a minha mão, eu consigo resolver. O nutricionista chega e fala assim, olha, nada como uma boa dieta para resolver essa dor nas costas. E tem um psicólogo que diz o seguinte, olha, tá tudo na mente, essa dor não existe, a dor mecânica não existe, é tudo vindo da mente. E aí é um rolo só. Mas vamos entender isso daí. Por que essa pessoa que começou a fazer atividade física, ela muitas vezes tem a melhora dos seus sintomas? Eu quero que você entenda o seguinte, a cada vez que você faz uma atividade, por exemplo, uma corrida, ou ciclismo, seja lá o que for, qualquer atividade física, você vai observar que você vai estar induzindo no seu corpo a todo momento uma variação pressórica. Significa dizer que essa musculatura abdominal, ela é recrutada para uma função rítmica de contração. Não existe uma contração contínua. Essa musculatura,
ela tende a agir de forma alternada. E quando você pensa nessa musculatura abdominal em contração, você vai ter quase como o pensamento de uma contração de bombeamento. Obviamente, essa alternância de pressão no interior do abdômen vai favorecer de forma bem direta toda a circulação para os órgãos em questão, vai facilitar várias funções do nosso sistema digestivo. E é bem provável que dentro desse processo, algumas questões relacionadas ao trânsito digestivo, elas venham a melhorar. Vou dar um exemplo. Se você ficar muito tempo parado ou parada, você vai observar que talvez o teu intestino ele comece a ficar mais lento. Por que fica mais lento? Porque não está tendo o estímulo do movimento ali, que tem esse efeito de variação, bombeamento pressórico desse abdômen, tão importante para a nossa função digestiva. Então, você pode observar que muitas pessoas que tendem a ter um modelo de vida mais sedentário, eles perdem esse importante aspecto de bombeamento para todos os órgãos e vísceras no abdômen. Isso pode representar um fenômeno onde vai exigir uma ampla habilidade desse abdômen no sentido da expansão. Então repare, não é questão de ser regra, não é questão de ser uma lei, mas é fato que a atividade física ela será importante e benéfica para o movimento do nosso corpo. E aí vamos lá, sem trazer partidarismo, tá? Eu estou longe disso, trazer partidarismo e mesmo um contexto corporativista. Eu quero que você compreenda o seguinte, olha, se o teu paciente puder começar a se movimentar hoje, se o teu paciente ele começar a fazer uma simples caminhada, você vai estar facilitando o processo de tratamento. Então é essencial que você investigue os hábitos de vida dessa pessoa, investigue se ela faz bem uso dessa atividade, não apenas no sistema cardiorrespiratório, entenda que o modelo é bem mais amplo. E se você propor ao teu paciente algo que venha fazer com que ele se movimente mais, tenha um estilo de vida menos sedentário, isso vai estar jogando a favor do seu tratamento. Beleza. Outro ponto que eu gosto de defender, e agora a gente ainda falando sobre essa função intestinal, ainda falando sobre essa correlação da dor lombar crônica, nós podemos falar sobre equilíbrio emocional. Só que nessa hora talvez você pergunte assim, Leonardo, eu acho que aí talvez você tenha ido longe demais. Leonardo, o que tem a ver a alimentação, o que tem a ver as emoções com as emoções, o intestino com as emoções? Leonardo, eu acho que você está indo longe demais, você está viajando demais. Beleza. Depois você procura, existem muitos artigos que eles colocam em evidência o eixo intestino-cérebro. Em inglês, Gut-Brain Axis, que basicamente ele relata a correlação existente entre o intestino e o seu cérebro. Mais especificamente, o que todos esses trabalhos propõem a dizer, e é o que nós observamos, e aqui eu quero que você relembre dessa camada mucosa que eu te apresentei no início da live, é que nessa região nós vamos ter bilhões, sei lá, muito mais, de bactérias presentes nesse tubo intestinal. Nós vamos ter o que nós chamamos de microbiota intestinal. Você já ouviu falar de microbiota intestinal? Responde aí um sim aí para mim. Se você já ouviu falar de microbiota intestinal, é necessário você entender o seguinte. Vamos lá, primeiro ponto que você precisa entender. Essa colonização, ela pode ser afetada por inúmeros fatores. Vamos lá. Primeiro, no período da infância. Ou seja, o tipo de parto que você teve,
cesárea ou normal, influencia, ok? Nessa colonização intestinal. Se foi amamentado no peito, se tomou remédios e etc e tal. Ou seja, esses elementos podem afetar o padrão ou a concentração de determinadas bactérias ao nível do nosso intestino. O que os trabalhos têm dito é que grande parte da nossa flora bacteriana na vida adulta é geralmente formada aqui nessa infância. Logicamente isso pode ser mexido e pode ser modificado, ok? Mas existe uma tendência dentro desse caminho. Só que existe uma coisa que você precisa entender. Nós temos as células, vamos dizer assim, cerebrais, as micróglias, que elas são produzidas, elas têm um aumento nessa infância, proporcionalmente ou coincidentemente ou interessante você observar, esse momento de amadurecimento e estabelecimento dessa flora bacteriana intestinal coincide diretamente com o desenvolvimento biológico do cérebro. E aí, olha a atenção que eu vou dizer, determinados tipos de remédios que se tomam na infância, determinadas perturbações que se fazem sobre essa flora poderão atrapalhar. Isso tem artigos mostrando isso. Depois você me pede um direct e eu te mando. Influenciam diretamente a matriz cerebral, podendo induzir, inclusive, muitas doenças na vida adulta. Só que vamos lá. Vamos falar aqui de forma mais simples. Então é o seguinte, você teve ali o uso de algum remédio ou não teve o estímulo suficiente para o desenvolvimento de uma flora bacteriana adequada, o que pode acontecer é que essa flora bacteriana ela vai servir quase como uma barreira de proteção. Uma barreira de proteção que impede que determinadas substâncias entrem na corrente sanguínea. Toda vez que você tem um desequilíbrio nessa flora bacteriana, você abre a passagem para a penetração dessas substâncias na corrente sanguínea. E aí é interessante a gente observar que a partir do momento em que alguma dessas substâncias adentra a nossa circulação sanguínea, você pode ter a presença de um processo inflamatório. A presença de um corpo que se encontra inflamado. A presença de um corpo que se mostra muitas vezes dolorido ao toque, simplesmente ao toque, porque existem toxinas banhando e se derretendo ao longo da face no corpo inteiro. Então, o que eu gosto sempre de observar, entenda bem isso, a primeira coisa de uma pessoa que sente, por exemplo, dor crônica, uma pessoa que sente dor em várias regiões do corpo, eu não consigo dissociar o meu tratamento de um tratamento de um nutricionista. Eu não consigo. Eu tenho que ter o suporte de um nutricionista para que possa analisar ali o pleno restabelecimento daquela flora bacteriana. E você para observar que você, vamos supor, uma situação clássica. Eu já fiz muito isso porque eu já trabalhei dessa forma, dentro dessa visão focada unicamente dentro de um aspecto fisioterapêutico. Vamos lá, eu estou ali olhando aquele paciente está com dor, eu vou lá e relaxo. Pô, beleza, mas eu tenho que entender o plano de fundo daquilo ali. Por quê? Se eu tenho uma fáscia, guarda bem o que eu vou dizer, se eu tenho uma fáscia que retém toxinas, se eu tenho uma fáscia que se encontra mais sensível, se eu tenho uma fáscia que se encontra mais sensível ao toque, por exemplo, vai ser uma fáscia que não vai aceitar, por exemplo, uma força de distensão. E para isso, automaticamente vai tender a ser aquele corpo que não vai gostar tanto de manobras de estiramento. Algumas tensões musculares elas podem voltar por um desequilíbrio
da microbiota intestinal. E aí eu vou além, como eu estava te dizendo. Além de ter esse papel de proteção, atenção agora, o que os pesquisadores conseguiram mostrar é que determinadas bactérias influenciam diretamente o nosso comportamento e o nosso humor. Atenção! Determinadas bactérias estimulam determinado comportamento e humor do nosso corpo. Ou seja, alimentos mais ricos em açúcar, carboidratos, etc., vão tender a colonizar determinadas bactérias que vão estar muitas vezes relacionados a aspectos depressivos. Então, aquela pessoa que às vezes está ali com depressão, etc. e tal, pode ser que o desequilíbrio não é apenas uma coisa, é tua mente, vamos lá. Não! É necessário prever ali como está o funcionamento e a concentração dessas bactérias. Então comece a perceber que eu estou falando aqui de um aspecto de depressão, mas também tem determinadas bactérias que podem estar diretamente relacionadas ao nível do estresse. Diretamente relacionado ao nível do estresse. E aí quando do estresse, ansiedade, e está tudo ali. E o mais engraçado, sabe o que é? Atenção agora, olha só. Atenção agora que eu vou dizer. Se não observar os 4 pilares de saúde integrativa, toda intervenção vai ser provisória. E eu não vou nem dizer, Ana, eu estava com uma paciente essa semana, eu falei assim com ela, olha, eu vou dizer a forma como eu trabalho. Eu estava falando com ela, eu falei assim, olha, eu vou te dizer a forma que eu trabalho. E eu quero que você entenda. Basicamente é o seguinte, agradeça por essa simples dor que você está tendo. E entenda uma coisa, essa dor que surgiu, ela basicamente é uma chamada que você tem para a sua vida para melhorar vários outros aspectos. Aproveita esse chamado. E para você fisioterapeuta, eu falo a mesma coisa. Aproveite essa oportunidade que você tem com o paciente, porque aquele momento vai ser o momento ideal para que aquela pessoa tenha mudança no estilo de vida, mudança nas emoções, uma mudança na alimentação, por conta da dor. Como ela sente aquela dor, ela fala assim, cara, eu faço tudo o que for possível para acabar com essa dor. É mesmo? Então beleza. Atenção. Já que você vai fazer tudo mesmo, vamos aproveitar. Vamos aproveitar. Vamos cuidar dessa alimentação. Quantas vezes a gente não fez isso? Só que nesse período, isso que é legal, quando você começa a adotar esse padrão, se você conseguir implementar aquilo ali numa rotina do paciente, pode ser que já crie ali a formação dos hábitos. E a pessoa fala assim, não, já estou me adaptado a isso daí. E eu quero manter. E você teve esse papel. Então, com essa paciente, eu falei assim, agradeça a oportunidade. Agradeça a oportunidade que você está tendo de rever determinados aspectos na tua vida que até então, talvez você não veria. Aí eu falei para ela, ela falou assim, faz sentido. E aí, nesse momento, imediatamente, a gente já começou a falar de emoções, das emoções. Nós já começamos a falar da alimentação. Nós começamos a falar sobre o estilo de vida e vários outros aspectos. Aquele é o momento-chave. Agora, se eu, como fisioterapeuta, eu fico restrito a uma questão da mobilidade, eu estou perdendo uma oportunidade como profissional de saúde. Eu estou perdendo uma chance de fazer com que aquela pessoa ela tenha uma nova perspectiva de vida. Aí talvez o que aconteça é que você diga o seguinte, pô, Leonardo, mas eu não domino tanto determinado assunto. Tudo bem. Eu também não dominava. Nada relacionado a emoções. Eu também não dominava nada relacionado à alimentação. Não dominava. Agora, o que me impediria de estudar? O que me impediria de ir à frente e estudar aquilo que eu não conheço? Cara, no início foi difícil? Muito. Que era muito termo novo. Era muito termo novo que, eu me sentia desconfortável. Falava assim, caramba, eu não estou conseguindo compreender nem determinadas palavras. Como é que eu vou seguir à frente nesse estudo? Mas aí que está o próprio, como é que eu posso dizer? A própria persistência, eu fui me familiarizando com alguns termos,
eu fui me familiarizando com alguns assuntos, eu fui me familiarizando com determinados temas, até que aquilo ali se tornou mais fácil para mim. Então, compreenda que por mais que você talvez não domine uma dessas áreas, nada te impede de aprender, ter o autodidatismo e até mesmo começar a buscar. Logicamente você fala assim, Leonardo, você pode me ajudar? Sim, eu tenho já um modelo pronto. Mas nada impede, atenção que eu falo isso de forma muito clara para você, nada impede de pegar artigos tal, como eu faço. Como eu faço para trazer aqui para você nessa live assuntos novos, atualizados, para você realmente colocar em prática com o seu paciente. Então, vamos lá. Se você, atenção ao que eu estou dizendo, se você tiver essa preocupação, se você compreende essa perturbação que pode existir no intestino do paciente, principalmente em relação a essa flora bacteriana, a pergunta é, qual mal que vai te fazer? Qual mal vai fazer para o teu tratamento? Atenção que eu vou dizer. Qual mal vai fazer para o teu tratamento de você pedir para essa pessoa ser acompanhada por um nutricionista que regule esse aspecto? Aí você vai falar assim, pô, Leonardo, mas só com probiótico? Não. Você tem inúmeros alimentos, como eu falei, o alimento ele é o combustível para determinadas bactérias. Simples assim. Você quer criar uma recolonização, equilibrar essa flora bacteriana? Simples. Apenas mude a tua alimentação. E o nutricionista, ele vai saber fazer isso. Então, e eu garanto, olha só, ainda tem mais um detalhe. Eu vou dizer uma coisa aqui que você pode até ficar assustado, mas eu quero que você seja muito sincero e me diga se faz sentido ou não. Cara, eu não estou preocupado se a melhora do meu paciente vai ser exclusivamente por conta da minha manobra ou pelo trabalho do outro colega. Tô nem aí. Não tô nem aí. Atenção que eu estou dizendo, por favor, bote minhas palavras no seu coração e receba com muito carinho. A tua preocupação não é Yakult. Pô, não, vamos jogar para o nível mais profissional, né, Adriano? Vamos lá, amigo. Então, olha só, o que eu quero que você entenda, que o teu papel não é puxar uma visão de ego para dizer assim, eu fui responsável pelo tratamento do meu paciente. Não, gente, não. Pelo menos é assim que eu penso, tá? O que você tem que fazer é dar o resultado para ele, através do seu trabalho ou trabalho da indicação de um colega. Então é o seguinte, vamos supor, olha, você está ali abordando e o paciente está sendo acompanhado simultaneamente por um nutricionista e está cuidando dessa parte. Atenção! Largue essa coisa de, tem que ser pela minha manobra melhor. Não! Agora, você pode ter certeza, se no início do tratamento você está com um time legal, um time de profissionais legais, profissionais que te ajudam ali naquele quadro, e esses profissionais, atenção que eu estou dizendo agora, e esses profissionais chegam junto com você, e foi você que indicou, você pode estar certo. O teu paciente não vai, atenção, ou até mesmo outro físio, mas o que é interessante falar é o seguinte, o teu paciente não vai, isso aqui foi por causa disso. Não! Porque é o somatório de ações. É o somatório de ações que vai estar fazendo com que realmente esse resultado seja amplificado. Esse é o ponto. Então, o que eu estou querendo basicamente reforçar é, lembre-se, você tem uma formiguinha para matar. Cara, foca em matar essa formiga, não com uma bala de chumbinho, não. Não, vai com a bala de canhão já. Se você puder gerando uma movimentação, mudança no estilo de vida daquela pessoa com uma melhora da movimentação, ok. Se tiver um profissional que possa ajudar isso, chama esse profissional para colar com você. Né? Se tiver um nutricionista, chama. Se tiver um psicólogo, chama. Porque o importante é a melhora. Atenção que agora eu vou dizer. Quem tem que melhorar é o teu paciente. E não necessariamente as tuas emoções. Eu tenho uma frase que eu gosto de dizer, o meu amigo Júlio Queiroz, ele ama essa frase, quando eu digo, eu falo assim, não transforme o seu consultório no seu próprio divã. Atenção que eu vou dizer agora, essa frase é pesada, mas é legal.
Não transforme o seu consultório no seu próprio divã. Ou seja, você não está ali no teu consultório para satisfazer o seu ego. Não. Você está ali para resolver um problema de um paciente. Então, se tiver que indicar para outro, se tiver, faça isso. Faça isso. É uma forma honesta de você manter o teu compromisso com aquela pessoa que te procura. Aquela pessoa que confiou em você. Existem vários momentos na minha prática clínica que eu chego para o paciente e falo assim, olha, eu lamento, eu não vou conseguir te ajudar. E foi muito mais honesto do que eu falar assim, não, tá aqui, vamos tentar. Não. Tem vezes que você vai ter que passar a bola. Então, observe então dentro desse contexto, observe então dentro desses princípios que eu estou dizendo, que o pensamento mais macro em torno da saúde, aquele da maneira que eu desenhei, que da saúde integrativa, acaba sendo uma chave. Se você tem um objetivo claro de ter o foco na melhora do seu paciente, você vai ter que distinguir isso. O que você quer? Atenção à minha pergunta. O que você quer? Você quer ser o responsável pela melhora ou você quer a melhora do seu paciente? Pô, Leonardo, mas não é a mesma coisa. Não é. Quando você tem um foco ali, absoluto, olha, eu quero a melhora do meu paciente, você larga essa visão e encaminha, faz o que for para qualquer colega. Fez sentido, gente? Fez sentido para vocês? Me dá aí um feedback, se fez sentido essa live, se acrescentou para você, se você conseguiu ter essa visão mais ampla do funcionamento. Se tiver alguma pergunta para fazer, é o momento também, você pode colocar a pergunta aí, e aí obviamente tem o maior prazer em te ajudar, qualquer dúvida que você tenha. Lembre-se, toda quinta-feira, às 8 horas da noite, eu tenho uma live aqui com você. Tá? A live fica gravada, ok? Mas eu pessoalmente, eu amo interagir ao vivo, né? É o momento de você tirar ali suas dúvidas, é o momento de você, às vezes pegou alguma coisa, quero fazer uma pergunta para o Leonardo em relação a isso. Nunca se sabe, tá? E vamos parar para, convenhamos, né, gente? Quem aí já gosta de assistir live gravada? Praticamente ninguém, né? Eu, pelo menos, eu não sou de ficar vendo lives gravadas. Então, aproveita, se programa ali, tô te dando uma aula, aula. Eu não estou fazendo live não, estou te dando aula mesmo, para você realmente aproveitar essa oportunidade, aplicar, atenção que eu estou falando, aplicar, né? Não é aquela, não, estou te dando informação clara para você aplicar. Mudou mais ainda minha forma de pensar sobre o tratamento. É isso aí, amigo, é isso aí, Adriano. Pensar de forma muito mais ampla, né? E eu volto a frisar, largar muitas vezes é a alma do professor que eu sou, né, Aninha? Eu tenho essa alma de professor que não tem jeito. É você aplicar, Adriano, isso e realmente ter a preocupação e o compromisso ético ali com o seu paciente, sempre no intuito de ajudar ele ao máximo. Gente, eu vou encerrando a live por aqui, agora vai ter uma live super especial. Te convido também, o meu amigo Alessio Novaes vai fazer um webinar agora fantástico. Eu quero correr para assistir sobre dor. Se você ainda não conhece o Dr. Alessio Novaes, siga ele, tá? Tem um link lá na bio dele. Lá na bio dele tem o link do webinar que vai dar daqui a pouquinho. Dá tempo ainda. Vá lá, se inscreve e vamos lá comigo assistir, que vai ser assim, tremendo. Beleza? Fica com Deus. Jesus te abençoe. E estamos juntos na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite. Tchau, gente.